Então, pessoal, o que vocês produziram inicialmente, né? O entendimento do setor de trabalho de vocês, na forma de um diagrama de entradas e saídas. Foco de vocês, pessoal, nas saídas, né? Isso aqui são as entregas que vocês realizam, e a nossa responsabilidade toda está concentrada aqui. Não adianta a gente ser excelente daqui para trás, né? Na nossa infraestrutura, nas nossas pessoas, nas nossas entradas dos nossos fornecedores externos e internos. Claro que a gente tem que ser excelente, mas nada adianta essa excelência aqui se nas nossas saídas isso não aparecer, né? A nossa competência, as entregas no prazo, com o padrão de qualidade exigido, ao custo exigido, né? Então, dentro daquela perspectiva de qualidade, custo, entrega, no mínimo, né? A gente tem que ter uma grande responsabilidade por essas saídas aqui. Aqui estão os nossos produtos e serviços, ok? Então, você já tem isso mapeado, de tempo em tempo a gente volta para cá, né? Para, de repente, revisar, ou agregar um produto, ou modificar alguma entrada, ou acrescentar alguma coisa que a gente vê que estava faltando, tá? Mas é o documento base aqui para a gente começar, então, a descrição dos processos. Aí vocês trabalharam, né, o fluxograma do processo, todos vocês escolheram um daqueles produtos, né, ou mais de um, e começaram a desenhar os seus processos. Às vezes um único processo tem várias saídas, às vezes tem uma única saída, muda de setor para setor, mas enfim, vocês fizeram o trabalho de vocês e começaram então a desenhar o principal fluxograma na lógica de vocês, né, desenhar o principal processo, e a partir dali elaboraram um procedimento operacional. Muito bem, então esse foi o nosso treinamento teórico e prático, né? Nós aprendemos o que significa um processo, como representá-lo e depois como especificá-lo, né? Como detalhar a ponto de gerar um procedimento operacional padrão, o famoso POP. Muito bem, isso aí a gente chama gerenciamento da rotina, pessoal. O que significa? Eu estou padronizando, eu estou tornando previsível a minha rotina de trabalho, tá? Como é que eu trabalho? Eu trabalho conforme esse fluxo aqui, tá, mas como tu faz as coisas? Conforme esses procedimentos. E até que vai chegar um momento que vocês vão ter, assim, os principais processos definidos e os principais procedimentos definidos. Então, essa é uma etapa a ser vencida. O que significa? Quando nós chegarmos nesse ponto, definimos, então, concretamente, formalmente, a nossa rotina de trabalho, tá? Observe, a maioria de vocês está descrevendo coisas que vocês já fazem, um ou outro aí já nos noticiou, isso é bom, né? De repente já descobriram algumas lacunas, estamos já aproveitando essa fase e corrigindo, acrescentando coisas, revisando outras, isso tudo é válido. Mas, de qualquer forma, ao término do trabalho, né, seja retratando a realidade presente ou fazendo pequenas melhorias, vocês estão definindo a rotina de trabalho de vocês. É o que a gente se propõe a fazer todos os dias ou com alguma frequência rotineira. O que isso nos assegura, pessoal? Então, aí agora eu vou começar a fazer ligações com outras coisas que a gente aprendeu e desenvolvemos no passado. Assegura resultados estáveis. Resultados estáveis, pensem, quando eu falar em resultados, sempre nos indicadores de desempenho de vocês. Então, os nossos processos, pessoal, vamos pensar que isso aqui é um fluxo de manutenção, né, que a manutenção desenhou. Aqui está um dos procedimentos, vai ter mais de um. Então, eles estão gerenciando lá o seu indicador de desempenho para obterem como principal meta uma eficiência de no mínimo 70% e no máximo 80%, que oscila entre 70% e 80%. Já vou falar por que dessa faixa aí. Então, os indicadores, pessoal, eles representam os efeitos do trabalho de vocês. É a nota final. Olha, tudo bem, nós já sabemos o que a gente tem que fazer, como fazer, está tudo definido, as pessoas estão treinadas, estão conscientes, legal. E aí? Não, e aí é que agora a gente vai olhar o teu resultado. Se o resultado estiver bom, significa que o teu processo está estável, aquilo que tu padronizou realmente gera aquele padrão de resultados. Daí, se não tiver, aí a gente tem que melhorar os processos. Tá? Os processos são as causas do resultado, né? Então, sempre a gente tem que interpretar tudo que nós estamos fazendo numa grande relação de causa e efeito. As causas estão nos processos, nos procedimentos, nas coisas que vocês fazem, produzem, atuam no dia a dia. E os efeitos? Os efeitos, pessoal, é bem pragmático mesmo, estão nos resultados. Tá? Então, se a gente comparasse lá com o nosso tempo de colégio, de escola, todos nós passamos, o que seriam os nossos processos? O nosso jeito de estudar, de ir na aula, de prestar atenção na aula, de fazer os temas de casa, esses são os nossos processos. De estudar para uma prova, de revisar literatura,
Tá? Então, a gente tinha, mesmo sem saber, no tempo que a gente estudava, né, durante todo o tempo que a gente estudou, a gente tinha lá os nossos processos. Podem ver, a maioria de vocês, eu acredito que tinha lá sua rotininha de, puxa, tem prova semana que vem, então tá, tem que dar uma revisada, tem que dar uma lida. Outro já, não, eu vou dar uma olhada em cima do laço, olhar no mesmo dia ali, aí que eu aprendo mesmo, aí eu estou no desespero ali. Cada um tinha o seu método, o seu jeito. Esse era o processo. Onde estavam os resultados? Nas notas. Então, vocês apreciavam lá o poder dos processos de vocês, né, o retrospecto disso aí pelas notas. Se as notas estavam boas, vocês mantinham o método de estudo, o método de aprendizado. Caso você chegue, mas eu, com esse método eu estou tirando 4, 5, não sei nem se eu vou passar de ano, aí tu tinha que fazer alguma mudança no processo, que seria o método de estudo. Aqui é a mesma coisa, pessoal. O nosso método de estudo são os nossos padrões de trabalho. A gente estuda tudo em cima dos nossos processos. A nossa vida na empresa, o que gera resultados, são as coisas que a gente faz. Se essas coisas estão produzindo boas notas, mantém, não muda nada. Se elas não estão produzindo, eu tenho que mexer em alguma coisa. Não tem milagre, pessoal. Não dá para esperar, a gente já falou isso em outras vezes, né? Resultados diferentes em cima de processos iguais, né? Eu tenho que mexer em alguma coisa no processo se ele não estiver adequado. Bom, pessoal, então só para entender a lógica aqui, por exemplo, de um gráfico de controle, né? A gente já instigou vocês a produzirem gráficos de controle, aí que eu falo que entra a tecnologia da informação, com o tempo a gente vai ter mais condições de implementar, automatizar todo esse processo. Bom, pessoal, aqui ó, é o típico gráfico de um processo estável, tá? Esse que eu estou mostrando para vocês aqui na tela. A gente chama de meta padrão, que é a meta da rotina. Tá? Como é que eu quero que as coisas aconteçam no meu setor de manutenção? Olha, do jeito que nós estamos trabalhando hoje, com os nossos processos, nós queremos ter uma eficiência, uma produtividade, enfim, depois a gente vê o melhor nome, entre 70% e 80%. Né? No caso aqui, a eficiência seria um comparativo entre o tempo de execução das tarefas na realidade versus o tempo padrão que eles definem lá na manutenção para fazer um conserto, uma preventiva, alguma coisa dentro da lógica da manutenção. Então, eles entendem que, aproveitando entre 70% e 80% do tempo, eles estão dentro de uma lógica presente, atual. Se isso é bom ou ruim, depois a gente vai discutir, mas por hora é aquilo que o nosso processo é capaz de gerar. Se eu continuar jogando desse jeito, eu vou continuar tendo essa faixa de resultados aqui. Observe que ele oscila. Então, ele tem um mínimo, tem um máximo, a gente chama normalmente esses limites de controle, isso aí tem técnicas e técnicas para a gente trabalhar isso aí, mas nesse nosso primeiro momento a gente não vai aprofundar isso, ela pode ser empírica, com base no histórico de vocês, esse mínimo, esse máximo, mas o que interessa mesmo é o que vocês estão realizando. Enquanto tiver aqui dentro, ó, vocês estão vendo, né, aqui os resultados, né, então lá, no mês de janeiro eu tive 75, no mês de fevereiro baixou para 73, depois subiu para 78, ficou em 78 também em abril, depois baixou. Essa oscilação aqui não é para a gente ficar preocupado, pessoal. Tudo na vida tem variabilidade. Não tem como a gente ter um resultado plenamente linear. Os resultados, eles oscilam dentro de faixas, como eu falei, históricas, estatísticas, depende do método que eu usar, mas eles têm uma variabilidade. Essa variabilidade a gente chama de variabilidade normal. Eu vou ter resultados dentro disso aqui. Aí, o que significa isso? Estou cumprindo a minha rotina. Estou dentro do normal, né? A palavra normal para nós aqui é justamente isso, é reprodução da nossa rotina de trabalho. Fazendo o que a gente está fazendo, a gente gera essa faixa de resultados. Inclusive, a gente diz, né, que isso aqui a gente chama de faixa normal, faixa de normalidade. Se fosse levando para o caso nosso da saúde, né, pessoal, quando a gente está com a nossa saúde em dia, sem febre, a nossa faixa normal ali seria entre, sei lá, 36,5 graus e 37 no máximo. Tá? Dentro dessa faixa, o médico, enfim, quem quer que venha analisar tecnicamente, isso aí vai dizer, não, tá normal, tá? O cara a temperatura do corpo dele tá normal. No que baixar muito é sinal que está acontecendo alguma coisa de muito errado, né? E no que subir muito também, alguma coisa de muito errado. Então, para tudo na vida tem uma variabilidade e tem uma normalidade, tá? À medida que vocês vão definindo os processos de vocês vão fortalecendo essa normalidade. Se quiserem outra palavra, a gente costuma dizer o seguinte, vocês estão dotando os processos de vocês de confiabilidade, previsibilidade. Eu sei o que pode acontecer aqui, ó, trabalhando do jeito que eu estou trabalhando.
Muito bem, então a padronização só reforça esse processo aí. Mas, infelizmente, pessoal, a má notícia dessa história é que a vida não é tão normal assim. A gente acaba tendo algumas surpresas no meio do caminho. Acontecem as anormalidades, tá? E a gente já vai falar disso. Muito bem, então, pessoal, olha só, aqui tem uma anormalidade, ó. É aquele mesmo resultado, eu estava indo bem, né? Estava dentro da faixa até o mês 8, e no mês 9, eu saí da faixa, tive um resultado muito baixo, a minha eficiência ficou em 66%. A gente chama isso aqui, pessoal, num primeiro momento, de não conformidade, tá? Porque eu defini um requisito, que seriam essas faixas aqui, seriam os meus requisitos de desempenho. Eu não quero baixar de 70, e para mim, o máximo que eu acho que eu consigo é 80, então está dentro do normal. Mas, no mês 9, eu tive uma não conformidade. Tá? Eu não atendi o requisito de desempenho desejado, baixou muito. Quando isso acontece assim, isoladamente, é porque forças internas ou externas atuaram sobre esse processo. O que acabou acontecendo? Isso não vem de graça, isso não vem por azar. Bah, que azar ali, ó, no mês 9 a gente não foi bem, né? E agora que não, vamos rezar para ter melhor sorte no próximo mês. Não é assim que se gerencia. Né? Confiar na sorte, pessoal, eu não estou dizendo que a gente não possa, tá? Eu faço a minha fezinha aí toda semana para ver se ganho na Mega Sena também, tá? Mas tem que ter muita sorte mesmo, né? Mas na vida empresarial a gente não confia na sorte. A gente confia na ciência, na tecnologia, na nossa competência gerencial, nas nossas pessoas, enfim, nos nossos aprendizados, nas nossas construções, né? Então, se houve uma não conformidade no mês 9, tem algo errado. Eu tenho que descobrir o que está acontecendo. Não posso me conformar com isso, tá? Eu sempre tinha um bom desempenho, no mínimo 70, no máximo 80, numa média de 75, e de repente, né, foi lá para baixo. É que nem no colégio também, pessoal. Você sempre tirava 8, 9, 8, 9, de repente tiraram 5 numa prova. Se vocês olharem para trás, eu me lembro bem aquela prova, por que eu tirei 5? Aquele fim de semana era para estudar, acabei fazendo festa, não estudei quase nada, fui mesmo assim, confiando no meu taco para a prova, e chegou na hora, tudo errado, né? E aí veio a nota. Tu mudou o processo, tu fez alguma coisa ou deixou de fazer alguma coisa no teu processo, que já estava padronizado, que já estava confiável, só que tu desviou do caminho. Isso seriam as forças internas, os fatores internos, né? Quando algo que eu, sem querer ou propositalmente, né, interferi no processo e ele gerou um resultado indesejado, ok? Então a gente chama isso de não conformidade, enfim, tem outros nomes aí, depois eu vou comentar com vocês. E o que eu tenho que fazer nesses casos? Eu tenho que levar esse resultado de volta para o local. Eu não posso deixar ele ficar assim. Porque pode acontecer que, de repente, em vez de eu estar oscilando aqui em cima, ó, eu começo a oscilar aqui embaixo. Aí teve perda de desempenho mesmo, e persistente. Eu não quero isso. Eu quero que esse resultado, quanto antes, volte para a faixa de normalidade. Então, o que a gente faz? Tá? A gente analisa as causas através de uma ação corretiva. A gente, então, propõe uma ação corretiva, que nada mais é, pessoal, que um questionamento. Por que aconteceu? Né? Eu tive uma eficiência 4% abaixo do normal no mês de setembro. Não é normal isso acontecer para mim. Então, eu tenho que entender o porquê. E aí a gente faz lá o famoso método dos porquês, né? Ó, esse é o efeito indesejável. Eu não queria isso. Muito bem. Por que aconteceu isso? Tá? Então, aí eu vou ver as causas. Aí a gente puxa lá uma das ferramentas que a gente pode usar, é o espinha de peixe, que é aquele papel em branco onde todo mundo vai sugerindo por que acha que o resultado desviou. Sim, a gente usa a inteligência da nossa equipe. A nossa equipe sabe muito de processo, tanto que é eles que estão definindo com vocês os processos. Pois bem, quando dá problema no processo, será que eles podem ajudar também? Claro que podem. Tá? Eles são as primeiras pessoas a serem consultadas. O que tu acha que aconteceu, né? Então, num primeiro momento, a gente tenta ver causas. Então, exemplo aqui, ó, por que aconteceu, né, eficiência 4% abaixo do normal? Peças de reposição com má qualidade, a gente teve, sei lá, muito retrabalho, perdemos eficiência com isso, tivemos que fazer trabalhos, ou tivemos que repor peças mais do que a gente imaginava, enfim. Tá, mas aí alguém vai perguntar, mas por que a gente teve, nesse mês, peças de má qualidade, se a gente sempre tem peças de boa qualidade? Aí alguém vai falar, entrou um fornecedor novo, tinha um cara lá que tinha umas peças baratinhas lá, a gente resolveu comprar dele, e chegamos à conclusão que valeria a pena, parecia, pelo menos no primeiro momento, que a qualidade era boa, e acabamos aceitando esse novo fornecedor, né, sem grandes experiências, sem grandes testes, né? Tudo bem, mas a gente tem aí um processo de seleção de novos fornecedores, o que aconteceu nesse caso? Aí alguém vai dizer,
foi porque os nossos critérios de seleção de fornecedores novos não são muito rigorosos. Se o cara tem um precinho bom, a gente já fica meio apaixonado por ele e acabamos aceitando numa boa. A gente teria que ter olhado um pouco mais a qualidade, ou testado os materiais, os produtos que ele nos propunha, né? Muito bem, pessoal. Então, assim, ó, se a gente quer que esse problema não se repita mais, essa é a função de uma ação corretiva, tá? Que ela não se repita mais, eu tenho que atacar o que a gente chama de causa raiz, tá? Aqui podem ter outras causas também, né? Mas vamos dizer que eu chego à conclusão que a causa raiz é isso aí. Olha, toda vez que a gente seleciona um fornecedor novo, a gente não é muito rigoroso na hora da seleção. O cara, né, veio aqui, deu um preço bom e deu um sorriso para a gente está aceitando. Aí alguém vai dizer, a gente tinha que ter um processo de teste, né? O cara mandar umas peças aí gratuitas, a gente vai lá e testa durante um tempo, e só depois de a gente testar, que é para a gente ver realmente se vale ou não vale a pena, ou então pedir referências de concorrentes ou de outros clientes desse possível fornecedor e ver o que eles têm a dizer. Hoje a gente faz muito isso. A gente, por exemplo, vai viajar para a praia, quer pegar um hotel, uma pousada, a primeira coisa que a gente faz hoje em dia com os recursos do Facebook, tu entra lá na página do hotel e já vê os comentários, né? E procura lá no Reclame Aqui. Hoje em dia a gente faz conferência, a informação está disponível. Tá? Então, no caso aqui, o pessoal entendeu que para que esse problema não ocorra mais, que a gente não sofra mais com peças de má qualidade e isso não repercuta negativamente na nossa eficiência, a gente tem que selecionar melhor os nossos fornecedores. Dali, então, sai a nossa ação corretiva. Isso aqui vai gerar um planinho de ação, que é definir lá um padrão POP para selecionar novos fornecedores para determinados tipos de peça, não precisa ser para tudo, de repente tem algumas peças que são mais críticas, ou materiais, e é isso aí que a gente vai fazer. Muito bem, então, pessoal, se eu conseguir implementar uma contramedida, uma ação de contra-ataque a essa falha, a essa causa que está gerando a minha não conformidade, aí eu consigo voltar ao normal. Tá? Então, aqui, ó, vamos dizer que eu implementei, no mês 10, voltou ao normal. Beleza, tá? Que significa, então, que a minha ação corretiva foi eficaz. Tá? Isso aí é a maior vitória que a gente pode ter na gestão, pessoal. Quando a gente tem uma não conformidade, não é para se assustar. A gente tem que pensar, tá aqui uma oportunidade para mim estudar mais o meu processo. Algo está falhando. Tá, tudo bem, cheguei à conclusão que eu tenho que melhorar meus critérios com os fornecedores. Implementei um POP lá, acrescentei lá no meu POP de compra, lá um processo mais elaborado de seleção de fornecedores, de testes de amostras ou de novos materiais, e depois de um mês testando, deu certo, consegui o resultado que eu queria, melhorou a eficiência, não teve mais problemas com peças, reconduzi a um resultado eficaz. Aí fechou o ciclo PDCA, tá, pessoal? Aí a gente pode dizer assim, chegamos aonde a gente queria neste processo, trouxemos ele novamente para normalidade. Pessoal, a gente chama isso aqui de avaliação da eficácia, né, que a gente tem que estar sempre verificando se o que a gente fez deu resultado. E aqui, no caso da resultado, é voltar para o normal. Numa linguagem mais leiga, eu não diria tão leiga porque tem aí também normas técnicas e tudo, mas é uma linguagem mais tradicional, tá? O pessoal considera que isso aqui, né, esse pulo que eu dei aqui de um resultado anormal para um resultado normal foi uma melhoria. Ao pé da letra, assim, né, pessoal, na verdade eu não melhorei, eu apenas não deixei piorar, né, reconduzi, trouxe de volta para a normalidade, tá? Não fiz uma melhoria. Embora a gente sabe que esse processo de tratar da não conformidade para um resultado eficaz nos gera aprendizado, toda vez que a gente aprende tem chance de melhorar alguma coisa. Internamente a gente pode dizer, mas eu melhorei lá o meu processo de seleção de novos fornecedores, eu dei uma melhoradinha, então é uma melhoria. Sim, mas essa melhoria só te fez voltar para onde tu estava. Acontece que antes tu não tinha te defrontado com essa situação. Tá? Os teus padrões, os teus processos aí não tinham captado essa questão dos novos fornecedores. Então, tu nem levou isso para os seus padrões de trabalho ou nem deu muita atenção. Isso acontece. Tá? Vocês estão fazendo os procedimentos, os POPs de vocês, com base no conhecimento mais recente que vocês têm. É todo o conhecimento? Com certeza não. É muito conhecimento, sim, mas não é todo. Nunca a gente consegue abarcar 100% de todas as possibilidades. Aí um POP, em vez de ter 2 páginas, vai ter 20, né? Vai virar um livro, né, se a gente quiser pensar em tudo. Mas como é que a gente vai fazendo isso ao longo do tempo? Não vamos se desesperar. Se o resultado está estável, significa que a gente pegou pelo menos as principais causas do processo, e à medida que forem aparecendo coisas ainda não tratadas, que a gente não pensou ou não se defrontou, tudo bem, sem problema nenhum. Vamos tratar a não conformidade
vamos aprender com ela e agregar mais um ponto, mais um parágrafo lá no nosso POP, dizendo como é que a gente resolve isso aí. Passa a ser parte da nossa rotina também. Tá? Então, eu incorporo, através do tratamento de não conformidades, eu incorporo melhorias nos meus padrões de trabalho a partir das minhas conclusões. Então, por isso que o pessoal acaba falando que, né, mas é uma melhoria também. Sim, eu estou apenas resgatando algumas coisas que eu não me lembrei no passado. Tá? Mas, nessa lógica, até dá para se aceitar. Mas o nome técnico mesmo é ação corretiva, né, ação sobre a causa. Muito bem. Terminou a minha vida aí, pessoal? Bom, se tu não fizer mais nenhuma mudança e os resultados se mantiverem dentro da faixa, significa que tu tá ok, vai levando a tua vida assim, né? Tá dentro da normalidade. A tua prestação de contas para a direção nada mais é do que dizer o seguinte, olha, não temos tido não conformidade nos últimos meses, o nosso processo está sob controle, terminou, não tenho que se preocupar além disso, a gente está conseguindo dominar a nossa rotina muito bem. Porém, pessoal, existe um outro nível de desempenho que a gente não pode perder de vista. Vou mostrar aqui uma outra situação agora para vocês. É o mesmo processo, tá? Só que agora, para caber no desenho, eu fiz da seguinte forma. É o mesmo processo, eu estava dentro de uma normalidade nos meses, até o mês 5, ok? Estou dentro dessa normalidade. Não tenho necessidade de abrir ação corretiva, de me preocupar com causas, de análise de processo, de modificar procedimentos. Está andando, está dentro do normal. A minha nota está boa, segue o baile. Porém, a direção, por exemplo, vem lá e diz o seguinte, olha, pessoal, nós temos que ser mais competitivos. A gente fez aí uma elaboração estratégica e normalmente isso vem das estratégias, né, e a gente tem que ter mais eficiência. Se a gente quiser ser competitivo, se a gente não quiser ficar para trás dos nossos concorrentes, então a gente está precisando de melhoria de processo. Observe, eu não estou mais falando só em manter a rotina agora, estou falando em melhoria. Da onde vem isso? Das nossas metas competitivas, dos nossos desafios competitivos. A empresa está sempre competindo. Então, os nossos desafios estratégicos, eles pedem o tempo todo melhorias. É claro que isso aí a gente elabora, avalia, aí entra uma outra análise que está sempre presente aqui, que é a análise dos fatores externos, sobre os quais a gente não tem controle, né? A gente não tem como atacar a causa, mas a gente tem como conviver com eles ou atacar os efeitos deles. Né? Então, por exemplo, que nem vocês fizeram agora, a gente está já escaldado de fazer isso aí, né? Por todos esses momentos não agradáveis que a gente teve que passar, mas a gente superou, a gente está superando, a empresa está aqui ainda e está antevendo possibilidades de se recuperar, né, ainda que lentamente, por conta do quê? Do esforço de todo mundo. A gente não tem como atacar a causa, mas a gente ataca o efeito. E vivemos, e estamos aqui ainda. E com certeza virão outros fatores. A gente, através da outra ferramenta que a gente chama planejamento estratégico, a direção vai ponderar isso aí, vai rever, revisar, e em cima disso ela vai tirar o que a gente chama de diretrizes de melhoria. O que a gente precisa melhorar? Vamos dizer que, por conta então, de uma análise de ambiente externo, tudo, a direção chegou e disse, olha, temos que melhorar a nossa eficiência na manutenção. Tá? Por quê? Porque isso vai baixar custos, baixando os custos a gente melhora o nosso DRE, a gente fica menos vulnerável a oscilações no mercado, porque a gente vai ter um pouco mais de margem. Se vierem restrições, a gente já está vacinado, mas precisamos melhorar a eficiência. Olha como as coisas estão interligadas, né? Porque não tem jeito, né, pessoal? Ainda que o fator seja externo, a tua reação tem que ser no interno. Eu não consigo mudar leis lá fora, não consigo mudar o mundo, mas eu consigo mudar a minha empresa para se adaptar ao mundo. O que significa mudar a empresa? Mudar os processos, adaptar os processos a essa nova realidade. Então, vai sair uma diretriz de melhoria para manutenção dizendo, olha, melhora a eficiência. Aqui eu estou representando graficamente para título de ilustração, né, pessoal? Mas eu estou na faixa normal atual, esse é o meu desempenho, com os padrões e procedimentos, equipe, infraestrutura e tecnologia que eu tenho hoje. Eu jogo assim. Porém, a diretriz me pediu para eu dar uma olhada se tem como melhorar. Aí, casualmente, aqui, pessoal, eu tive 2 resultados seguidos acima da média, nos meses 3 e 4. Olha só, isso aqui é o outro lado da moeda. Enquanto que na rotina a gente olha muito para as anomalias, para as não conformidades, para os resultados ruins que eu tive em algum momento e tento reagir, aqui eu faço o contrário, eu olho para os resultados muito bons que eu tive e tento aprender com eles. Estou dando uma referência, não estou dizendo que essa é a única fonte de melhoria, mas uma das mais usadas. Eu olho o meu histórico e chego à conclusão, puxa, no mês 13 e no mês 4, a gente conseguiu 78%. Cara. Será que isso aí não é uma coisa que a gente pode, a gente chama perenizar, tornar isso a nossa nova rotina?
que a gente fez de tão bom? A gente chama isso aí de investigação apreciativa, né? A gente olha o lado positivo das coisas. O que a gente fez de tão bom nesses meses? Porque se as coisas são resultados dos meus processos, as coisas não boas que eu faço vão repercutir nos meus processos, mas as coisas boas que eu faço também vão repercutir nos meus processos. Vamos procurar entender por que nós tivemos, então, esse resultado tão bom. É por ali que a gente começa, então, a descobrir fontes de melhoria. Tá? A gente chama isso de melhoria contínua. O tempo todo nós vamos estar questionando isso. Ah, mas se eu não tenho histórico bom, os resultados são tudo mais ou menos. Aí a gente vai fazer benchmarks externos, vai tentar ver concorrentes, vai tentar ver outras fontes que possam nos autorizar a dizer, ó, é possível. Aqui eu estou dizendo simplesmente o seguinte, pessoal, é possível. A gente já fez isso. A gente só não conseguiu manter, mas a gente já fez. Talvez o que a gente fez nesses meses aqui ainda não estão nos nossos padrões de trabalho, a ponto de persistir o resultado. Vamos investigar. Tá? Então a gente vai à luta também, mesma análise que a gente fez antes, só que agora pelo lado positivo. Por que nós tivemos resultados tão bons nesse período? A gente já foi bom e não sabia. Tá aí? É só investigar o que aconteceu. Tá, pessoal? Então, a gente investiga e propõe, então, uma melhoria. Observe que agora teve uma curvinha aqui, no nosso asfalto, né, a nossa rodovia aqui, teve uma curvinha para cima. Eu estava oscilando aqui, tá? Essa era a minha faixa de normalidade atual, e eu quero agora oscilar nessa nova faixa aqui. Tá? Então, a gente chama isso de meta. Tá? Da onde vem as nossas metas? Vem dos desafios competitivos. Então, aqui a gente está dizendo o seguinte, lendo aqui em cima, ó, meta de melhoria, aumentar a eficiência mínima, é a de baixo aqui, ó, de 70% para 73% até o mês 8. Eu poderia botar, aumentar a eficiência média também, de 75% para 78%. Aí é só uma questão de terminologia, é o de menos. O importante é que o desafio, né, da meta, se lembra aqueles verbinhos, eu acho que eu já falei isso para vocês, aumentar, manter e diminuir, né? Então, no caso aqui é aumentar. Tá? Eu quero aumentar essa eficiência, eu não quero mais oscilar nessa faixa aqui. Eu quero oscilar nessa outra faixa nova aqui. Isso é melhoria pura. Aqui eu estou dizendo que eu vou ter um novo nível de desempenho, superior ao atual. Eu vou continuar oscilando, sim, mas num patamar diferente, superior. De novo, pessoal, isso aqui não vem por sorte, por oração. Até digo que dá para rezar um pouquinho também, mas não é o caso, tá? A gente faz aqui um plano de ação. O plano, pessoal, ele nada mais é do que uma proposta para a gente mudar os nossos padrões de trabalho de uma forma que se permita atingir um resultado superior. Então, eu vou fazer aquela investigação daqueles 2 meses. Tu viu que a gente controlou bem, a gente monitorou lá, fizemos umas inspeções a mais, umas auditorias a mais lá nos motoristas, entrou alguns fornecedores lá um pouco mais integrados com a nossa causa, a gente trabalhou melhor com eles, quer dizer, teve um monte de méritos nesse mês aqui, mas foi tudo meio experimental, assim, a gente não reteve essas melhorias. Quem sabe vamos tentar reproduzir isso. E vamos pesquisar outras coisas também. Em cima dessas questões novas, surge o nosso plano de ação. O plano é uma proposição de melhorias incrementais ou até mesmo inovadoras, às vezes a gente tem que fazer uma mudança mais radical. Aí, normalmente, quando a mudança é mais radical, a gente já ambiciona um pouco mais em termos de resultado, mas a gente vai investigar essas possibilidades. Aquelas que forem as mais factíveis e estiverem dentro dos nossos recursos, esse é outro ponto também, né, pessoal? A gente sempre tem recursos limitados, então eu não consigo fazer o melhor plano do mundo, eu consigo fazer o plano que é possível para a minha unidade de negócio, o meu setor de trabalho, o meu orçamento. Muito bem, bota isso no plano, porque a gente pelo menos sabe que é um plano exequível. E é isso que nós vamos te cobrar agora, que tu faça essa transição aqui, ó. Tu mude de patamar. No futebol, querendo fazer uma comparação, né, seria como um time está na segunda divisão, ele está há 10 anos na segunda divisão. Ele nunca cai, mas também não sobe. Se tu está satisfeito com esse desempenho, não precisa fazer nada muito diferente, né? Continua jogando do jeito que está jogando, com a mesma estrutura de time, de treinamento e tudo, que tu vai continuar na segunda divisão. Aí, de repente, não, mas tem que ir para a primeira. O Atlético Paranaense, só para citar um caso que eu conheço, porque eu acompanhei isso, virou case gerencial, na década de 70, 80, era um time de segunda divisão. E ninguém sabia nem quem era o time. Até conheciam mais o Curitiba, que é o rival deles, do que o Atlético. E eles montaram um planejamento estratégico, com vários desses princípios aqui, foi um dos times que mais investiu em gestão nos últimos 20 anos, e eles disseram, não, nós queremos ser um time de primeira divisão,
fizeram todo um esforço, foram para a primeira divisão, não desceram mais, o time rival deles desceu já, acho que mais de uma vez, estabilizaram na primeira divisão e depois eles estabeleceram, não, agora a gente quer ser um time capaz de disputar campeonatos internacionais. Eles já ganharam uma Sul-Americana. Então eles estão subindo de nível. Ó. Vocês acham que eles têm hoje as mesmas técnicas, os mesmos processos que eles tinham no tempo de segunda divisão? São totalmente diferentes, até o estádio deles mudou. A forma de marketing, enfim, eles têm toda uma outra lógica lá de gestão que até se distingue da maioria dos outros clubes de futebol. Nem estou dizendo que eles vão ser campeão, ou vão ser um grande time, ou um dia não possam cair para a segunda de novo, mas hoje os processos deles autorizam a dizer que eles são um time de primeira divisão e com grandes chances de estar sempre disputando lá Libertadores ou Sul-Americana, algum campeonato internacional. E assim por diante, pessoal. Se tu quer ser um time de nível internacional para disputar a Campeonato do Mundo, Libertadores, com condições de campeão, é outro processo também, é outro nível de competência. Então, a nossa empresa também, pessoal, ela pode estar optando qual é a divisão que nós queremos jogar. Se eu quiser ficar sempre aqui, de repente dá para ser feliz aqui. Só que a gente tem que ter um cuidado, os nossos concorrentes não perdoam. Eles podem, se eu me acomodar, passar na nossa frente. Então, a gente sempre vai ter que estar nos autodesafiando, tentando algo mais. Muito bem, então, pessoal, a melhoria, ela leva para esse comportamento aqui, ó. Então, durante um tempo ali, durante o tempo de transição, 2, 3 meses, eu vou estar lá. Parece que nem teve melhoria ainda, né? Eu só estou fazendo algum esforço que ainda não se traduziu, mas ao longo do tempo, de novo, e aí a gente avalia a persistência dos resultados, eu começo a perceber que eu já estou oscilando numa outra faixa. Observa aqui, ó, depois do mês 9, eu não tive mais resultados menores que 73%. E a minha média subiu, ela passou a ser em torno de 78%, quer dizer, subiu a média. Então, significa que houve uma mudança, sim, que o processo de melhoria foi eficaz. Tá, pessoal? Então, isso aqui mostra que o meu plano foi bem sucedido, foi eficaz, né? A meta foi atingida e eu estou efetivamente num outro patamar de desempenho. Tá? Então, isso aqui se chama gerenciamento das melhorias. Gerenciamento da rotina, mantém, através dos padrões. Resultados dentro de uma mesma faixa já histórica, enfim, consagrada. Gerenciamento das melhorias. Fica indignado que tu não consegue ter resultados melhores, né, superiores, avalia os momentos em que tu foi melhor ou busca outras fontes de melhoria por inovação ou por benchmarking, plano de ação, proposta para mudar a tua rotina, e a partir do momento em que o plano foi eficaz, pessoal, todas as melhorias que vieram do plano, as novas práticas que tu implementou, essas passam a ser os novos POPs, os novos padrões de desempenho. Tu incorpora isso para a tua rotina. Para quê? Para elas permanecerem sempre, treina as pessoas, enfim. Então, eu vou ter mudanças nos meus padrões de trabalho, nos meus processos, a partir das lições aprendidas com esse plano. Tem um risco aqui, pessoal, que por um lado, né, a gente sempre tem que ponderar. Pode o plano não dar certo? Pode. Por isso que a gente pesquisa, estuda, conversa com as pessoas que mais entendem daqueles processos, para evitar que o plano, né, tenha pouco êxito. Mas, em não dando o resultado que a gente queria, a gente também tem um aprendizado aí, né? Não é por aquele caminho. A gente achava que era, tá? Mas a gente já chegou à conclusão que esse caminho aí, pelo menos do jeito que a gente fez, não é o melhor. Temos que explorar outros caminhos, outras alternativas, tá? Então, significa que a caminhada continua. Não quer dizer que eu vou desistir. Muito bem, pessoal. Então, é isso aí. A melhoria, ela nos leva para um outro nível de desempenho. Bom, pessoal, nós sempre vamos estar oscilando entre rotina e melhorias. Provavelmente, o que vocês estão pensando agora, né? Mas a minha rotina é muito pesada, cara. Todo dia eu tenho pepino para resolver, todo dia eu estou resolvendo não conformidade, anomalia, enfim. Eu acredito que é verdade, tá? A nossa vida é atribulada mesmo. Toda hora nós estamos nos defrontando com não conformidades, anomalias. Porém, pessoal, o bom gestor, ele é competitivo. Ele garante, sim, ele está sempre resolvendo as anomalias, as prioritárias, pelo menos, ele está dando ênfase, mas ele está também com um outro olho nas melhorias. Ele aceita os desafios competitivos que vêm da direção, que vêm do ambiente competitivo da empresa, e está jogando lá com seus planos de ação. Então, ele vai estar sempre se dividindo entre uma e outra. As duas coisas são importantes. É óbvio que em alguns momentos talvez eu vou estar mais focado na rotina, diante das circunstâncias, e em outros momentos eu vou ter um tempinho maior para me dedicar às melhorias, mas eu sempre tenho que levar as duas coisas juntas. Então isso é importante. Dá para atacar todas as anomalias? Dá para fazer todas as melhorias? Não, nunca.
E que bom que não é assim, né? Porque senão nós estaríamos no céu, né? Uau, resolvemos todos os problemas e fizemos todas as melhorias possíveis no nosso processo. Não tem mais nada para fazer. Então nós vamos para casa. O mundo sempre vai ser desafiador e não tem. A gente sempre vai ter prioridades a serem tratadas, né? Seja no mundo da rotina, seja no mundo das melhorias. Tá? Mas esses mundos sempre estão se conversando. Ok, pessoal? Obrigado, então, pela atenção de vocês. Até mais.